E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? É, Galera do Invest, espero que esteja tudo bem com vocês. Vim aqui por meio desse vídeo aqui trazer, pessoal, um conteúdo que ficou faltando a gente falar, que é um conteúdo que cai bastante no Enem, que é a parte de biotecnologia, tá? É, Aqueles que vocês já estejam recuperados da, do primeiro dia do Enem. Então, já vamos focar já logo no nosso segundo dia aí. E nessa parte de biologia cai muito essa parte de biotecnologia. O que que seria essa parte de biotecnologia, pessoal? Essa parte de biotecnologia, ela compreende várias áreas do conhecimento, certo? E está muito ligado com a questão do quê? A, a- com técnicas, principalmente, no caso, que a gente vai ver nessa aula, sobre o uso de DNA, uso de edição de DNA, tá? Então, também tem a parte de células-tronco, vou falar um pouco de clonagem. Então, tudo está dentro da parte de biotecnologia. Uma outra coisa também interessante que a gente pode citar, que dentro dessa parte de biotecnologia também tem o quê? A parte da ciência que envolve as vacinas, certo? Só que vacina a gente já ouviu bastante durante o ano, principalmente quando a gente estava tratando da parte de saúde e doença. Então, não vou dar um foco tão grande, não vou dar um foco na parte de vacinas aqui. Vou falar de outros temas que caem na parte de biotecnologia, são mais relevantes. E é um conteúdo que sempre cai em uma ou duas questões envolvendo a parte de biotecnologia, e vocês vão ver que essa aula é super de boa, é super tranquila. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos lá. O que é biotecnologia, pessoal? Biotecnologia é o conjunto de técnicas que permite a seleção e a modificação de organismos para um bem ou um serviço, certo? Por que um serviço? Enfim, algumas técnicas que vão ser utilizadas, elas vão ser visadas visando o quê? Na questão econômica, money, ok? Então a gente pode ver aqui, ó, que nós temos três grandes áreas: a química, a biologia e a engenharia, e a combinação dessas três, essa interseção entre essas três áreas, você vai ter o seguinte, ó, a biotecnologia, beleza? E também tem a interseção entre entre duas áreas, por exemplo, biologia e química, tem bioquímica, biologia molecular, certo? Que a gente vai ver muito também participando aqui, certo? Biologia, engenharia, bioquímica, então tá aqui, beleza? E aí vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar nessa aula vai ser sobre isso aqui, ó. A tecnologia do DNA recombinante. O que que é recombinante, pessoal? Recombinante é esse DNA recombinante é um DNA que vai ser recombinado, que vai ser combinado com alguma outra coisa, certo? Então a gente vai perceber o seguinte: essa técnica de DNA recombinante, ela foi fundamental para o desenvolvimento de outras eh, coisas que nós vamos ver nessa aula, como, por exemplo, o caso dos transgênicos, certo? Mas o que que seria esse DNA recombinante? Esse DNA recombinante, ele vai ser o quê? É um DNA que você extrai, uma sequência de DNA do seu interesse, onde você extrai de um indivíduo e você o quê? Você pode colocar esse DNA que você extraiu do seu interesse em um outro indivíduo, beleza? E aí, para você trabalhar com isso, você vai trabalhar principalmente com isso aqui, ó, a chamada enzima de restrição. Espero que vocês estejam vendo aqui o meu cursor aqui do mouse. Então, a enzima de restrição é uma enzima que ela tem a capacidade de quê? De reconhecer determinadas sequências de DNA e ela vai fazer o quê? Ela vai cortar essas sequências, certo? Então, você tem uma molécula de DNA, tem uma sequência do seu interesse ali, então você usa a enzima de restrição naquele ponto para poder extrair essa sequência, certo? Só que, como tudo na natureza, o homem sempre copia a natureza, né? Então, quando que foi identificado essas enzimas de restrição? Lá nas bactérias, porque as bactérias, quando elas são atacadas por vírus, e o vírus a gente sabe que ele injeta o material genético dele dentro da célula bacteriana, o que que ele vai fazer? Ele vai usar a enzima de restrição para poder extrair
esse DNA aqui não é dele, beleza? E aí, observado isso, aí a partir da década de 70, as enzimas passaram a ser utilizadas, descobriram-se o papel dessas enzimas de restrição, e a gente começou a utilizar para poder o quê? Estudar melhor o DNA. Então, você poderia o quê? Selecionar determinados genes ali do DNA para poder o quê? Estudar de uma maneira mais focada, né? Em vez de pegar uma molécula toda inteira, um genoma todo inteiro, pega uma sequência ali do seu interesse e estuda ali, ok? Então, ó, olha aqui a enzima de restrição, como que ela funciona. Então, ó, ela se liga em um ponto específico do DNA, e aí ela faz uma clivagem dessa fita de DNA. E aí você tem o quê? A separação de determinado segmento, ok? E olha só como que ela funciona. Então aqui, ó, pegamos uma bactéria, certo? E aí pegamos o plasmídio. Plasmídio, para quem não lembra, é aquele o quê? Aquele DNA extra que a bactéria tem, aquele DNA circular, ok? E aí o que que ela vai fazer? Ela vai se usar uma enzima de restrição para você tirar um fragmento aqui, ó, desse plasmídio. E aí, no outro lado, pega-se uma célula eucariótica que já tem algum gene de interesse ali, ó. Você usa a enzima de restrição novamente, tira a sequência do seu interesse, e aí depois o seu quê? Aquele plasmídio que está faltando um pedacinho, esse pedacinho do DNA da célula eucariótica vai ser introduzido nesse plasmídio. E aí essa bactéria passa a ser o quê? Ser uma bactéria transgênica, no caso, uma bactéria que tem DNA recombinante, certo? Então, essa é a ideia do DNA recombinante. Belezinha? Tranquilo? Então, vamos seguir. Bom, dentro da parte de DNA recombinante, nós temos o seguinte, temos uma técnica chamada de PCR, certo? Que em português significa reação em cadeia de polimerase, beleza? O que que o PCR faz? O PCR, ele consiste na multiplicação de fragmentos de DNA. Então, o que que acontece? Às vezes você obtém um fragmento, apenas um exemplar daquele fragmento de DNA que você quer. E aí, o que que vai acontecer? Como você só tem só tem um fragmento só, então você coloca esse fragmento no PCR para poder o quê? Multiplicar esse fragmento. Ou seja, você vai estimular a síntese desse fragmento aqui. Por isso que a gente fala, ó, reação em cadeia de polimerase. Polimerase lembra aquela enzima que a gente conhece por DNA polimerase. Então, esse PCR, ele vai o quê? Ele vai multiplicar esse fragmento de DNA. E é bem interessante, né? Porque imagina só, você tem uma bactéria que tem um gene específico que você quer estudar. Só que você precisa de mais de um fragmento, precisa lá de 20 fragmentos. Para você poder extrair esse negócio, você teria que, quê? Sem o PCR, você teria que pegar 20 bactérias para poder extrair esse fragmento do seu interesse. Seria muito trabalhoso. Então, você pega uma bactéria só, pega esse fragmento e depois bota esse fragmento o quê? Num PCR para poder multiplicar. Então, isso otimiza o seu trabalho na questão da, do estudo do DNA de interesse. Então, ó, a técnica utiliza um tubo de ensaio com DNA com mais alguns compostos necessários, com o primer, que são o quê? São sequências, são DNAs iniciadores, né? Para poder dar o start, para poder preparar aquele fragmento para poder ser replicado. E, por último, mais ou menos importante, a DNA polimerase, que é a enzima que vai o quê? Que vai sintetizar uma nova fita de DNA, beleza? Então, ó, todos esses compostos vão ser colocados aqui, ó, nesses frasquinhos que a gente chama de Eppendorf. E aí, preenchidos os Eppendorfs, você coloca aqui, ó, no PCR, que é essa maquininha aqui, ó. E aí, como é que esse PCR vai funcionar? Da seguinte maneira. Olha só, você tem aqui ó, o DNA genômico e a sequência que vai ser copiada. Então, o PCR ele funciona por ciclos, certo? Você pode botar tantos ciclos para poder eh, fazer cópias. Então, ó, o ciclo um vai gerar duas moléculas. Então, você tem o quê? Ó? Você tem a desnaturação, onde você vai ter a separação da fita dupla do DNA. E você vai ter o anelamento, que tem a participação dos primers de RNA, que a gente colocou lá naquela substância.
E depois você tem o quê? A extensão da fita, feita por quem? Pelo DNA, pela DNA polimerase. Então, no final do ciclo um, ó, você vai ter 2 moléculas. Faz mais um ciclo, ciclo 2, você vai gerar 4 moléculas. Faz o ciclo 3, vai gerar 8 moléculas e por aí vai, certo? Conforme você vai botando o número de ciclos, você vai multiplicando a quantidade desse DNA. É dessa maneira que o PCR vai trabalhar, ok? E também tem uma maneira de você também obter fragmentos de DNA, digamos que é o PCR natural. O PCR natural seria o seguinte: é você pegar o plasmídio de uma bactéria, usar a enzima de restrição, abrir um espaço nesse plasmídio e botar o gene do seu interesse aonde? Aqui nesse plasmídio. E aí o que vai acontecer? Você coloca esse plasmídio recombinado numa bactéria e a bactéria, conforme ela vai se reproduzindo, ela vai multiplicando esse fragmento, beleza? Então, isso é uma maneira também de fazer um trabalho que o PCR faria. Isso aqui é digamos que um PCR natural, bem entre aspas, certo? É um pouco mais demorado, porque vai depender da bactéria poder se reproduzir para poder gerar essas cópias de fragmento. Belezinha? Tranquilo? Vamos embora. Uma outra técnica envolvendo a questão do DNA recombinante, que é o DNA fingerprint. Fingerprint, pessoal, é um termo em inglês para a gente chamar, que significa impressão digital. Lembra de impressão digital? Quem gosta de ver aqueles filmes, aquelas séries criminais e tudo mais. Ah, na verdade, o que a gente tem nos dedos, pessoal, não é impressão digital, é desenho digital. Só um parêntese. Quando você toca alguma coisa, aí sim você deixa um o quê? Uma impressão digital, uma impressão de um desenho digital que você tem, ok? E aí, vamos lá. O que o DNA Fingerprint faz? Ele vai ser um método de identificação que compara fragmentos de DNA. Também é o chamado exame de DNA, né? Então, quem já viu o programa do Ratinho e tudo mais, ou já ouviu falar em exames de DNA, é usado isso aqui, ó, o DNA Fingerprint, para poder fazer esse comparativo de parentesco, né? No caso do exame de DNA, ok? E aí, vamos lá. O DNA fingerprint é utilizado, como já falei para vocês, em questão da paternidade e também é muito usado para quê? Para investigação de crimes de ciência forense, que é uma área que eu tenho um carinho muito grande, eu gosto muito de forense, certo? Então, o que que você faz? Você colhe material genético, certo? No caso, uma cena de crime, pode ser sangue, sêmen, eh, pelos, tudo mais, e aí você faz um comparativo ali, né? Aí você tem uma cena de crime onde tem sangue pra caramba, e aí você pode ser que algumas manchas de sangue, pode ser que não seja o sangue da própria vítima, né? Seja o sangue do agressor. Então você faz o quê? Coleta esse material biológico para poder verificar se aquele sangue que foi coletado pertence à vítima ou um suspeito de quem tenha cometido o delito. Beleza? Tranquilo? Bom, como é que é feita a técnica do DNA fingerprint? É Também se usa a enzima de restrição para você extrair fragmentos de DNA, só que esses fragmentos, diferente do PCR, eles vão ser sujeitos o quê? A um processo chamado de eletroforese. O que que é eletroforese? A eletroforese é uma técnica é, onde você coloca os fragmentos de DNA e você gera o quê? É como se fosse uma pequena bacia, uma cuba, como a gente chama, que tem cargas negativas e positivas. E aí, quando você prepara essa cuba e você coloca uma corrente elétrica passando ali, o que vai acontecer? Fragmentos que são mais leves vão se deslocar mais por, eh, eh, por essa cuba e fragmentos mais pesados vão se deslocar menos. E aí você vai ter o quê? Um processo chamado de bandeamento. Então, esses fragmentos eles vão se deslocar ao longo da eletroforese e vão o quê? Se dispor em forma de quê? De bandas, certo? Como a gente pode ver aqui, ó. Ó, isso aqui é a cuba de eletroforese, certo? Onde passa a corrente elétrica. Ela é preenchida aqui, pessoal, com o chamado gel de agar, que é um gel onde os fragmentos vão se deslocar, né? E aí, ó, você tem aqui, ó, no primeiro momento, você vai ter a adição dos fragmentos de DNA, e aí o que que vai acontecer? Liga-se a eletroforese. Começa a técnica de eletroforese, você cria um campo elétrico, e aí você vai ter o quê? O deslocamento dos fragmentos. Os fragmentos mais leves vão se deslocar mais do que os mais pesados, ficam mais para trás. E aí você tem isso aqui, ó. Isso aqui é o caso do teste de paternidade. Então, ó,
se pega a amostra da mãe e da criança e a amostra dos supostos pais. Então, se a gente for olhar, como que a gente faz para poder identificar um teste de paternidade? É pelo número de bandas. No caso aqui, o homem que tiver mais bandas vai ser bandas em comum com a criança, vai ser o pai da criança. Se a gente pegar aqui, ó, o homem um, ó, essa terceira banda da criança é compatível com essa banda aqui, é compatível com essa, a próxima banda da criança é compatível com essa daqui, certo? E essa última banda é compatível com essa daqui. Então, o homem um tem 3 bandas em comum com a criança. Agora, se você for olhar aqui, ó, o homem 2, se você for ver, ó, você tem aqui talvez uma banda, que no computador não dá para ver muito bem, de, de semelhança. Ou seja, quem é o pai da criança? É o homem um, certo? Aí já começa, você fala nesse teste de paternidade, você escuta o programa do Ratinho, né? Aquelas presepadas todas. Pois é dessa maneira que é feita o teste de paternidade. Belezinha? Bom, pessoal, falamos sobre o DNA recombinante. Também temos que falar sobre quem? Os transgênicos. Quem nunca viu no mercado esse símbolozinho, esse triângulo amarelo com esse T aqui? O que significa esse T? Titãs? Não, é transgênico, ok? Bom, transgênicos são o quê? Transgênicos são alimentos, não só alimentos, né? Nós também temos animais também que são transgênicos. O que é um um organismo transgênico? Que a gente chama de OGM, geneticamente modificado. São organismos que têm o seu DNA alterado. É introduzido o DNA de uma outra espécie numa espécie. Então, o cara passa a ter, digamos que, dois genomas diferentes, digamos assim. E isso configura o quê? Um OGM, um organismo geneticamente modificado. No caso em relação aos transgênicos, a gente sempre pensa o quê? No transgênico em relação ao quê? A questão da produção de alimentos, ok? E aí, vamos lá. Bom, transgênicos são organismos geneticamente modificados, como eu já adiantei para vocês. Segundo a definição do Ministério da Agricultura, todo e qualquer organismo que teve o seu material genético DNA modificado por meio de técnica aplicada por engenharia genética em laboratório. Então, na natureza você tem o quê? Você tem mutações e tudo mais. Então é algo natural. Agora, o transgênico, ele é 100% o quê? Artificial. É o homem que faz essa parada. Beleza? Bom, a fabricação de transgênicos utiliza enzimas de restrição para retirar fragmentos de DNA desejado, ou seja, aquela mesma técnica que a gente viu na parte de DNA recombinante. E aí o que acontece? Esse fragmento sem interesse, ele vai ser o quê? Colocado no indivíduo desejado. E aí esse fragmento de DNA vai ser chamado de DNA recombinante. Então, aquela espécime que recebeu um DNA exógeno, DNA de fora, vai ser agora o quê? Um transgênico, certo? Então, ó, você tem aqui a bactéria, pega esse plasmídio, em, você, por meio do DNA recombinante, você coloca um DNA do seu interesse aqui, ó, nesse plasmídio, e depois introduz aqui, ó, nessa célula vegetal. E aí esse vegetal vai passar o quê? A expressar as informações contidas nesse DNA recombinante aqui, nesse DNA exógeno. No caso aqui, essa plantinha aqui é um milho, né? Então, qual é o intuito do transgênico? No caso, os alimentos transgênicos, eles são o quê? Eles são pensados na seguinte coisa, né? De proteger a produção. Então, o que acontece? Muitos transgênicos, eles são o quê? São modificados geneticamente para se tornarem resistentes a pragas, certo? E aí, por exemplo, tem é, uma cultura que é vulnerável ao ataque de determinado fungo. Você muda geneticamente essa cultura para se tornar resistente ao fungo, certo? Então, essa é a ideia do transgênico. Também para poder aumentar a produtividade. A produtividade está muito ligada com a questão de perdas, né? Se você tem um vegetal mais resistente a isso, então ele consegue aguentar muito mais ao ataque da praga e, consequentemente, você tem uma produção também maior. Também o transgênico é muito utilizado para quê? Para a questão nutricional, para poder aumentar
o valor nutricional desses alimentos. Então, você modifica geneticamente, por exemplo, para um determinado vegetal produzir mais vitaminas. Só um exemplo, ok? E aí tem o seguinte, ó, essa questão do transgênico também ela é muito próxima da gente no sentido do que não só da alimentação, mas algumas coisas que nós consumimos, como por exemplo alguns fármacos, estão ligados com isso. Isso é o exemplo da questão da insulina. Antigamente, a insulina que era usada para o tratamento de pessoas diabéticas é a chamada insulina do porco, porque o porco ele tem uma fisiologia muito parecida com a nossa, né. Então o senhor usava a insulina dele. Só que era muito caro e muito trabalhoso, né, porque você tinha que matar muitos porcos para poder extrair insulina, mesmo assim não extraía uma boa grande quantidade de insulina, então tinha que ser um custo muito grande em relação a abate dos animais, extração desse pâncreas, extração dessa insulina, certo? E fora que também tinha muitas pessoas que tinham reações à insulina do porco, certo? Então se davam muito bem, então isso era um problema. E aí com o advento do DNA recombinante, o que que foi feito? Você pegou uma bactéria, tirou parte do plasmídio ali, e aí injetou o quê? Por meio da técnica do DNA recombinante, o gene da insulina humana. E aí o que aconteceu? A bactéria passou a ter o quê? Gene da insulina humana no seu genoma. E a bactéria começou o quê? A produzir insulina humana. Então a insulina humana que é usada hoje, basicamente ela é feita do quê? Produzida por bactérias, que é muito mais barato, né? Bactéria você tem o quê? Uma plaquinha de Petri pequenininha, altera ela geneticamente com o gene da insulina e elas produzem grandes quantidades de insulina, certo? E isso é muito importante, por quê? Porque barateia o custo da produção de insulina e você pode produzir em larga escala. Então isso é muito bom, sabe, o uso dessa tecnologia. E aí temos alguns experimentos, né. Por exemplo, esses 2 exemplares aqui, ó, essa planta e esse coelho, eles foram geneticamente modificados com genes de quê? Genes de vagalume, eles brilham no escuro, pessoal. Então, por exemplo, já ouviu falar em bioluminescência? Bioluminescência é um fenômeno biológico onde alguns organismos vivos produzem o quê? Luz. No caso, o vagalume, ele produz uma proteína chamada luciferina e ele tem uma enzima chamada luciferase. A luciferase, quando degrada a luciferina, tem a emissão de luz. Por isso que é a bioluminescência, por isso que o vagalume ele acende de noite, certo? Então, no caso aqui, ó, esse coelho e essa planta receberam esses genes e estão o quê? Brilhando no escuro, ok? E aqui embaixo nós temos tratamento por meio de transgênico, né? Isso aqui, pessoal, é uma truta normal e aqui uma truta transgênica. Olha o tamanho, ela tá anabolizada, tá fibrada. E aqui, ó, você tem 2 tomates, o tomate normal e o tomate transgênico. Olha só como que o transgênico ele é mais vermelho, ele pode ter sido modificado para produzir uma quantidade maior de licopeno, que é o pigmento vermelho do tomate, certo? Então tem dessas coisas. E aí tem aquela questão, né, eh, os prós e contras, né. Então vamos falar o seguinte, ó, em relação ao pontos positivos. Aumento do valor nutricional. De fato, isso acontece. Então, você pode modificar geneticamente uma determinada cultura para que ela possa produzir muito mais nutrientes. Então, você pode ter um melhoramento dos alimentos por meio de transgênicos. Uma outra questão, plantações mais resistentes à praga. Também é uma das motivações do uso de transgênicos, certo? Para poder o quê? Para poder proteger mais essas culturas. Consequentemente, isso vai ter o quê? Vai ter um custo reduzido, por quê? E aí entra nesse terceiro tópico aqui, ó, que é redução dos gastos das plantações. Porque muitas plantações, para poder se defender de pragas, vão fazer uso de quê? Agrotóxico, uso de defensivos químicos, e isso tem custo. Custo financeiro para quem planta e custo na saúde de quem consome, né? Ultimamente a gente está vendo que o que foi introduzido de agrotóxico na nossa alimentação não está no gibi, né? Coisa pra caramba, certo? Bom, e também tem o quê? Com plantas mais resistentes à praga, você também tem uma, o quê? Uma produtividade maior, você vai ter menos perdas.
E isso é interessante, certo? Você ter mai aumentar a produtividade, porque você tem menos perda, consequente é muito mais lucrativo, né, ok? Agora os contras. Bom, podem causar alergias. Então tem alguns estudos que falam que estão atrelando o consumo de transgênicos com a questão do número de casos de alergia, né. Assim, ainda está um estudo muito incipiente e tudo mais, mas aqui no Brasil a gente faz uso de transgênico há muito tempo. Pelo menos aí, acho que 2 décadas já de muito transgênico, né. Para você ter noção, basicamente a nossa soja e o nosso milho é todo transgênico, certo. E soja e milho é base para a produção de muitos alimentos, então se você der um passeio no mercado, tenha essa curiosidade de verificar as embalagens que você vai ver lá aquele Tzinho lá, de transgênico, certo. Então, aí, ainda é um estudo muito incipiente em relação à questão de alergias e tudo mais, mas é aquele negócio, né, isso aí é só uma observação que eu faço, não que na minha época você quase não tinha pessoas com alergia, era muito raro você ver alguém alérgico, tudo mais, alergia respiratória, alergia de pele e tudo mais. Agora a geração de hoje, meu Deus, se você a cada 10 pessoas, pelo menos aí 8 tem algum tipo de alergia. E a alergia mais comum é a rinite, né, o que tem de gente com alergia é absurdo. Não sei se tem uma relação diretamente à questão do uso transgênico, mas é algo que se especula, alguns pesquisadores em relação a isso. Eh, bom, pragas mais resistentes, então aquele negócio, né, seleção natural, né, se você deixa a planta mais resistente, a natureza acontece, né. Como diz aquela célebre frase de Jurassic Park: "A vida sempre encontra um meio", literalmente é isso. Se as plantações vão ficar mais fortes, genético por conta da alteração genética, consequentemente vai ter uma seleção natural, em cima do quê? Das pragas. E as pragas com certeza vão ficar o quê? Também mais poderosas. Então, acontece isso também. Terceiro ponto aqui, ó, dependência dos agricultores das empresas multinacionais. Então as grandes empresas, multinacionais, elas vão deter o quê? Tecnologia, conhecimento. Então, muitos agricultores ficam dependentes dessas informações para poder produzir, né, pra poder ter competitividade. E muitas vezes é uma competição muito desleal, né, porque uma empresa multinacional tem toda a tecnologia, tem todos os recursos, consequentemente é uma produção muito maior do que um pequeno agricultor que não usa o transgênico, então tem que lidar com pragas, com várias questões, então é bem desleal. E tem um monopólio muito grande, então você vê que, tipo, muitas marcas que nós consumimos são sempre atreladas a um grande nome no mercado, certo? Então a gente vai ver isso no próximo slide. Bom, resistência a antibiótico também há um estudo em relação a isso, né, que o uso de de an de transgênico pode fazer que a pessoa fique mais resistente a antibiótico e tudo mais. Na verdade é o que o que está mais ligado com isso é a questão do quê? De uso errado de antibiótico, né, como tem sido feito nos últimos anos. Por qualquer coisinha está se prescrevendo antibiótico, então tem que se dar um freio nisso, já está sendo feito isso, né. Porque antibiótico agora você só pode comprar por meio de receita e mesmo assim o cara te dá a quantidade X que você tem que tomar nesse período aí. Então é muito complicado, beleza? Bom, a outra questão aqui que a gente pode citar é a questão do quê? Da perda de biodiversidade. Bom, como que essa perda de biodiversidade pode acontecer? Imagina só, eh, você fazendo edição do DNA o tempo todo, você começa a ter o quê? Uma padronização genética dos indivíduos, né. Então, isso é perigoso em relação à biodiversidade, porque você está deixando todo mundo igual. E aí é complicado. E fora também o seguinte, né, imagina só um transgênico caindo num sistema natural. Ele vai ser como se fosse uma espécie exótica, né. Uma espécie exótica, uma espécie de fora, que não pertence àquele ambiente, mas só que vai se dar muito bem, né, porque não tem predadores, tem mais vantagem do que as espécies nativas, a mesma coisa pode acontecer também com a questão do transgênico. Imagina só plantas transgênicas entrando no ecossistema, o impacto que isso pode ter, certo? E também tem que é o por último, mas não menos importante, as incertezas sobre o efeito do organismo humano, né. Então,
A gente usa transgênico, no caso da sociedade brasileira, já tem aí pelo menos desde a década de 90 ou final de 80, não sei bem ao certo dizer, mas ainda não se tem, os estudos são bem incipientes em relação à questão dos efeitos na saúde humana. Não se sabe se, tipo, a pessoa consome transgênico, daqui a pouco está nascendo um braço a mais, uma cabeça a mais, uma perna a mais, não se sabe ainda. Está muito ainda bem, bem pouco analisado, beleza? Mas é algo que tem que ficar sempre atento, né? Que impacto pode ter um organismo geneticamente modificado no corpo da gente? Então é algo a se pensar, ok? E aqui nós temos algumas marcas, né? Olha só, Nestlé, então, ó, um monopólio danado da Nestlé, né? A gente consome muitos produtos originários da Nestlé, certo? Elma Chips, nem se fala, né? Todos os salgadinhos da Elma Chips são feitos de milho, né? E o milho é transgênico, certo? Então aqui, ó, assim, tem, é, tem Doritos, Baconzitos, até mesmo a batata Snacks também é transgênico também, beleza? Maisena, o amido de milho, também tem, é transgênico, o óleo de soja, transgênico também, então tem muita coisa. Muita coisa que a gente consome que a gente não sabe que é transgênico, mas é, belezinha? Bom, clonagem, pessoal, vamos falar um pouquinho de clonagem. Clonagem, pessoal, é... Bom, acho que vocês conhecem essa ovelhinha aqui, né? Essa ovelha é Dolly. A Dolly foi o primeiro clone a ser feito pela ciência, né? Deu um bafafá danado na época, né? Que, meu, vocês estão brincando de Deus, não sei o quê, estão controlando a natureza, não sei o quê. Bom, a Dolly foi só um experimento para poder ver se era possível fazer uma clonagem em laboratório, certo? E se mostrou possível fazer, né? Só que a gente pensa em clonagem, a gente pensa que é algo feito por mãos humanas também. Na natureza também existem clones, pessoal. Clone, como eu falei para vocês, o homem sempre copia a natureza. E de fato existem clones por aí, ok? E nesse bloco da parte de clonagem, vou explicar um pouco melhor como é que funciona esse lance de clonagem. Mas o clone, em linhas gerais, ele vai ser uma cópia de um outro indivíduo, beleza? Então, o que que vai acontecer? É, Geralmente, no caso a clonagem da Dolly, foi feito o seguinte: pegou um óvulo, tirou-se o núcleo do óvulo e colocou o material genético de uma outra célula de um outro indivíduo. Estimulou a formação do embrião e esse embrião deu origem o quê? A um clone daquele que cedeu o material genético. Beleza? Mas vamos lá, vamos falar com calma. Bom, clonagem ela vai ser a produção de indivíduos geneticamente iguais, por isso que é um clone. E é um processo de reprodução assexuada que não vai envolver o quê? O uso de gametas. E quem pode fazer isso? Você pode ter clonagem a nível micro-organismo, animal vegetal, falei besteira. É, Célula vegetal pode fazer isso e animais também podem fazer clonagem, certo? E aí você tem o quê? Clonagem natural, reprodutiva e a terapêutica, beleza? Então vamos lá. Bom, clonagem natural, pessoal. A clonagem natural é aquela que todos os seres são originados por meio de reprodução assexuada e que não é preciso intervenção de células sexuais. Como a gente bem definiu, reprodução sexuada que envolve o uso de gametas. E reprodução assexuada não envolve o quê? O uso de gametas, certo? E aí, na reprodução assexuada, você tem seres unicelulares, bactérias, protozoários, plantas, animais. Então, ó, alguns processos de clonagem natural que nós temos. É, Bom, tem a fragmentação, tá? Fragmentação é quando o organismo fragmenta se desenvolvendo desse fragmento um outro indivíduo. Pô, estrela do mar. Se você corta um braço da estrela do mar, aquele braço dá origem à nova estrela. Se você tira uma esponja do mar e deixa um pedacinho dela no substrato, aquele pedacinho gera uma nova esponja, certo? Bom, você tem aqui, ó, a partenogênese. A partenogênese é um processo em que um óvulo que não é fecundado dá origem a um novo indivíduo, sem fecundação. É o caso das abelhas. Os zangões, pessoal, eles são originados de óvulos não fecundados, certo? As fêmeas, tanto a operária quanto a rainha, são oriundas de fecundação. Um óvulo encontrou espermatozoide e gerou as fêmeas. Agora, o macho, o zangão,
ele não faz uso de fecundação. O óvulo que foi produzido pela rainha, que não é fecundado, vai virar um macho, ok? Essa é a partenogênese. A gente também vê a partenogênese nos vegetais, nos frutos que não têm semente. Se você vê um fruto que não tem semente, é um fruto que foi originado por partenogênese. E aí você tem, por exemplo, o caso da banana. Já viram umas bolinhas pretas que tem bem no centro da banana? Aquilo são óvulos que não foram fecundados. A banana é um fruto de origem partenogênica, beleza? Tranquilo? Temos também aqui, ó, a bipartição. O que que é a bipartição, pessoal? Bipartição é quando o indivíduo ele se divide em dois. Então, ó, ele é uma coisa só e aí ele se divide e vira dois. É o caso, por exemplo, das bactérias. Bactérias fazem isso adoidado, essa bipartição, certo? Também temos protozoários que têm essa capacidade de bipartir. Temos a gemulação ou também o brotamento, vocês também podem ver esse termo, que é quando o indivíduo forma-se gomos ou gemas que crescem e dão origem a novos indivíduos. Então é como se fosse, eu sou um organismo e vou fazer um brotamento aqui. Então, aqui da minha costela vai nascer o quê? Um novo André, certo? Então isso é a questão da gemulação ou brotamento. Temos também a esporulação. Esporulação vem de quê? De produção de esporos. Então, os esporos são unidades reprodutivas para muitos indivíduos, principalmente por quem? Por fungos. O fungo vai emitir o seu esporo, o esporo vai cair num substrato e esse esporo vai dar origem a um novo indivíduo. Beleza? Os fungos fazem bastante isso, certo? Como é que um fungo, uma fruta morfada na cozinha pode morfar uma fruta que está lá na sala? E os esporos vão ser levados pelo vento e quando caem nesse substrato, o esporo dá origem a um novo indivíduo, beleza? E também temos o que? A multiplicação vegetativa, que no caso das plantas, né? As plantas, elas têm uma capacidade muito grande de poder fazer clones dela mesma. E a gente faz muito isso, né? Por exemplo, quando você pega uma muda de planta, vou levar essa mudinha para casa. O que que você está fazendo? Você corta um pedaço da estrutura da planta e aí você vai fazer o seguinte, né? Pegou essa estrutura e vai colocar na água ou na terra. Dias depois, a raiz está sendo formada. Então você criou um clone. A muda que você faz de uma planta, você está fazendo literalmente clonagem. Eu só estava brincando de Dr. Albieri aí, de cientista, sem saber. Beleza? Então, vegetais fazem muito isso. Conseguem produzir novas estruturas a partir de estruturas já pregressas, né? Então, aqui a gente consegue ver o seguinte, ó. Bipartição, certo? A gente consegue ver aqui a fragmentação, no caso da estrela do mar. Se você picotar a estrela do mar, vai formar novas estrelas do mar ali. A gemulação ou brotamento, ó, o novo indivíduo sendo formado aqui, ó. E tem a questão da esporulação, beleza? Que é a produção de esporos. Aqui, ó, temos a partenogênese. Então, ó, a rainha produz óvulos, o zangão produz espermatozoide. Quando ocorre fecundação, ó, você forma operárias e rainhas, formam as fêmeas. Agora, aquele óvulo que não foi fecundado vai sofrer partenogênese e vai dar origem a um zangão, certo? Aqui, ó, um tipo de multiplicação vegetativa, que é um pé de morango. E aí, ó, quando ele produz um chamado estolho, que é um ramo que vai próximo do chão, esse ramo, em contato com o solo, começa a produzir raiz e forma um novo indivíduo. Beleza? Na nossa espécie também tem o quê? Também temos clones, que são chamados gêmeos univitelinos, melhor dizendo. O gêmeo univitelino é aquele que é oriundo do quê? Rolou uma fecundação e aí formou-se o zigoto. Esse zigoto começa a se multiplicar e chega um momento que ele faz o quê? Ele se multiplica, ele se divide em dois. E aí dá origem aos gêmeos univitelinos, ou chamados gêmeos verdadeiros, né? Então, por isso, quando você tem gêmeos univitelinos, você tem o seguinte, né? Geralmente são dois meninos ou duas meninas, por conta disso, né? Porque o embrião original, o zigoto formado originalmente, ele já tinha um sexo pré-determinado. E aí, quando se dividiu, já forma o quê? Uma cópia. Literalmente, o gêmeo, ele é um clone natural, ok?
Belezinha? É diferente do gêmeo bivitelino. O bivitelino, ele é oriundo do quê? De duas fecundações, certo? Então, foram dois óvulos que foram fecundados e cada zigoto formado deu origem a uma nova criança. É diferente do que? Do univitelino, ok? Bom, temos também a clonagem reprodutiva, que a clonagem reprodutiva é quando você faz o seguinte, né? Você cria esse clone em laboratório e coloca dentro de uma outra fêmea para poder ser o quê? Dar origem ao clone, beleza? Foi o caso da Dolly, né? É aquilo que eu expliquei. Pegou-se um óvulo, tirou o núcleo do óvulo e colocou o núcleo de uma célula somática ali. O que aconteceu? Formou o embrião e esse embrião foi implantado no útero, dando origem a esse clone, ok? Então, ó, o que a gente consegue ver por aqui. Então, ó, pegou o óvulo de um núcleo, tirou o núcleo de um óvulo e colocou-se o núcleo de uma outra célula. Ai, cadê meu cursor aqui? E aí, ó, fusionou, virou um embrião e foi colocado no útero e deu origem a um clone. Beleza? A grande questão dessa clonagem reprodutiva é o seguinte: o clone, ele vai nascer uma criança, bonitinha, tudo mais, vamos supor, né? Só que esse clone, ele já vai ter o quê? Já uma idade no DNA dele. Então, vamos supor o seguinte, né? Eu vou fazer um clone meu. E aí, vou fazer um clone meu. O que que vai acontecer? Vou pegar meu DNA e vou colocar num óvulo. E aí, vai dar origem a um pequeno sobrancelhudo. Só que esse pequeno sobrancelhudo, ele vai ter no DNA dele 35 anos, certo? Por quê? Porque ele não foi gerado é, com DNA 0 km. Ele foi que gerado com DNA já antigo, né? Ele pegou células minhas atuais, que tem 35 anos, 35 anos de dano celular, de dano DNA, e foi colocado nesse indivíduo. Então, uma coisa que é bem interessante em relação à Dolly, a Dolly ela morreu muito cedo. Uma ovelha costuma viver mais ou menos aí uns 15 anos, por aí. E ela, com 7 anos de idade, já tinha doenças que aparecem na velhice das ovelhas. Por quê? Porque ela já, apesar de ter a carinha nova, ela já é velha no seu DNA, certo? Então, o clone artificial, ele tem um tempo de vida mais curto do que um indivíduo natural. Por conta disso. Por conta desse já DNA já rodado. E aqui foi o que foi feito da Dolly, né? Então, ó, você tem duas espécies de ovelha. A ovelha Finn Dorset e a Blackface. E aí, ó, da Finn Dorset você tirou o quê? Células mamárias e tirou o núcleo dessas células mamárias. E a Blackface doou o óvulo, que ficou a nuclear, sem núcleo, e foi colocado o quê? O núcleo das células mamárias aqui da Finn Dorset. Fusionou, formou o embrião e colocou esse embrião no útero de o quê? De uma ovelha Blackface. E aí essa ovelha Blackface deu origem ao quê? A Dolly, que é uma ovelha Finn Dorset. Por que que nasceu uma Finn Dorset, pessoal? Porque quem doou o material genético foi a Finn Dorset, certo? O óvulo que foi utilizado, ele estava vazio, ele não tinha material genético, beleza? Então essa é a técnica da clonagem é, reprodutiva. E aí temos também o quê? Temos a clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica é um processo onde você vai estimular, é o mesmo processo da reprodutiva, só que você não implanta esse embrião. Forma-se esse embrião e aí você vai o quê? Vai extrair esse embrião, desse embrião, células-tronco que vão ser utilizadas para reparo de tecidos lesionados ou partes doentes do corpo da gente, certo? E aí, qual é a grande lança aqui dessa clonagem terapêutica? Tem já é um startzinho para o próximo tópico dessa aula, que vai ser a questão de células-tronco, né? Então, ó, o que vai ser feito aqui é o mesmo processo que foi feito a clonagem reprodutiva, só que quando você chega nessa fase aqui, ó, do blastocisto, o que que vai rolar? Você não vai implantar esse blastocisto, você vai extrair as células-tronco, vai cultivá-las e vai utilizar para poder o quê? Formar outros tecidos, né? Porque a gente sabe que a célula-tronco ela tem uma capacidade de diferenciação celular muito grande, beleza? Então ela pode virar qualquer coisa. E aí vamos lá. É, já que a gente começou falando de célula-tronco,
Vamos falar dela, né? Bom, células-tronco, pessoal, são células que têm um poder de diferenciação muito grande, dependendo de qual for, né? Tem um detalhe, tem uma diferença aí. E elas podem virar qualquer coisa, né? E aí, dependendo do tipo de célula-tronco que for, ela pode formar, ser importante para a formação de um indivíduo inteiro ou até mesmo para tecidos específicos, beleza? Então, célula-tronco já vem sendo estudada há muito tempo já tem aí pelo menos aí uns 30 anos de estudos de célula-tronco. E mas ainda a gente está em que avançamos um pouco, mas ainda falta muita coisa a ser descoberta, porque elas ainda são tem algum grau de mistério ainda em cima delas, com em relação ao uso delas, porque precisa de ter uma tecnologia adequada para poder utilizá-las, certo? Então, ó, célula-tronco, em linhas gerais, são o quê? São células com capacidade de autorrenovação e de diferenciação em diversas categorias funcionais de célula. Ou seja, ela tem a capacidade de virar, se dividir e transformar em outros tipos celulares. Dependendo do tecido que ela esteja, ela pode virar o que ela precisasse, o que precisa ser, certo? Elas podem ser programadas para desenvolver funções específicas e uma vez que se encontram em estágio em que ainda não estão totalmente especializadas. E aí dentro do grupo de células-troncos, nós temos o seguinte, ó, as células-tronco embrionárias e as células-tronco adultas. A embrionária, o próprio nome já diz, né? São células que você vai extrair de embriões, certo? Essas aqui, em especial, elas têm o quê? Uma capacidade de reprodução fora do comum, certo? Elas se reproduzem, podem virar qualquer coisa. E literalmente, né? Se você tem um embrião, você vai formar um novo indivíduo, você precisa ter o quê? Um poder de diferenciação muito grande para formar todos os tecidos para poder formar um novo indivíduo. Concorda comigo? Então, já a célula-tronco adulta são células-tronco que nós temos no nosso corpo. Mas, André, eu já estou nascido, já cresci. Como é que eu tenho célula-tronco? Sim, você tem. Por exemplo, os seus órgãos, eles são renovados, pessoal. As células que pertencem aos seus órgãos são células-tronco adultas para poder você ter uma renovação celular das células desses órgãos. Senão, se você não tivesse célula-tronco adulta, seus órgãos eles já teriam morrido há muito tempo. E não teriam sido renovados, certo? Então, as células-tronco adultas, em relação à embrionária, são aquelas que têm o quê? Um poder de diferenciação muito reduzido, pode virar apenas um tipo celular, certo? Bom, já dei vários spoilers já, né? Eu e minha língua. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as tronco-embrionárias. Bom, a célula tronco-embrionária, ela se trata de quê? De células oriundas das etapas iniciais do desenvolvimento fetal. Então, elas podem se extrair de dois lugares, zigoto e blastocisto. As células do zigoto, que é quando ocorre a fecundação, você vai formar aquele zigoto bonitinho e tudo mais, você vai encontrar células do quê? Totipotentes. Esse prefixo tot vem de totalidade, ou seja, elas podem virar qualquer tipo de tecido, qualquer um, não importa o que seja, vai virar qualquer coisa. E é compreensível isso, né? Porque se temos zigoto, esse zigoto vai ter que virar um ser humano, né? Então tem que virar qualquer coisa, tem que virar vários tipos de tecidos. Já a célula encontrada no blastocisto, agora, você vai ter o quê? Elas vão ser pluripotentes, então elas perdem um pouco de grau de poder, mas mesmo assim são poderosas, né? Então, a célula pluripotente, ela pode virar o quê? Qualquer tipo celular, exceto o seguinte, exceto anexos embrionários. Lembra dos anexos embrionários? Que, tipo, córeo, líquido amniótico, saco vitelínico, certo? Tudo isso faz placenta, no caso de mamíferos, cordão umbilical, tudo isso são anexos embrionários. E as células pluripotentes não viram mais esses anexos, beleza? E aí vamos lá. Aqui, ó, um blastocisto aqui bonitinho. Qual é a grande questão aqui, ó? Blastocisto, essa camada azul aqui são as células, os chamados folhetos embrionários. Lembra daquela aula que a gente viu lá no recesso sobre embriologia? Então, deem uma olhada nessa aula para vocês poderem lembrar do blastocisto, né? Então, blastocisto, você vai ter os folhetos embrionários, que vão ser as células que vão o quê? Tem a capacidade de diferenciação, beleza? Então, ó, você vai tirar essas células do blastocisto, vai cultivar no meio de cultura, e aí você pode estimulá-la a virar o quê? Os mais variados tipos de tecido, certo? Essas são as células tronco embrionárias.
Já a célula-tronco adulta vai ser aquela que você vai encontrar principalmente aonde? Na medula óssea, porque a medula óssea vai ser responsável pela produção de várias células do seu sangue, então hemácia, leucócito, plaqueta, certo? E no sangue do cordão umbilical que você encontra a célula-tronco adulta, certo? Tem até pessoas que quando a criança nasce, guardam um pouquinho do sangue do cordão umbilical e para poder o quê? Caso algum dia precise, usar o sangue do cordão umbilical, beleza? E os nossos órgãos têm o quê? Cada um tem um pouquinho de célula-tronco adulta, né? Para poder o quê? Para poder, renovar os tecidos, né? Nossos tecidos são renovados ao longo da nossa vida. Então você tem que ter célula-tronco para poder renovar, ok? Já as célula-tronco adultas, elas são consideradas o quê? Elas são classificadas como multipotentes, que podem se diferenciar em alguns tipos celulares, que é o caso da nossa medula óssea, que podem virar hemácias, leucócitos, plaquetas, ou, em sua maioria, são classificadas como unipotentes, que podem diferenciar em apenas um tipo celular, que é as células mais comuns que nós temos no corpo, ok? E aí, ó, nós temos esse esqueminha aqui, ó. Então, ó, célula-tronco embrionária, dois lugares, zigoto e blastocisto. O zigoto é totipotente, o blastocisto, células que são pluripotentes. Agora, célula-tronco adulta, cordão umbilical, tecidos, medula óssea e sangue periférico. Então, elas podem ser o quê? Multipotentes ou unipotentes. Belezinha? Conseguiram ver? Maravilha. E aí temos agora prós e contras. Vamos falar primeiro das embrionárias. O pró da embrionária são encontradas em grande quantidade, literalmente. Célula-tronco embrionária você tem pra caramba, né? Precisa ter muita célula para poder gerar um novo indivíduo. Então, você tem uma facilidade muito grande. Você pegar um blastocisto, você tem muita célula ali que você pode utilizar, ok? E também tem o seguinte, né? Outra vantagem dela é o alto poder de diferenciação. Ela se diferencia no que precisar. Se ela tiver um tecido muscular, ela vira músculo. Se ela tiver um tecido ósseo, vira osso. Se tiver no epitélio, vira epitélio. Não tem tempo ruim. Agora a questão das embrionárias, contra as embrionárias. Tem um dilema ético, né? Porque tem aquela questão, mas beleza, você vai usar um embrião, uma célula-tronco embrionária, você vai ter que matar o embrião. E isso é um problema, né? Porque você está matando uma vida ali, uma potencial vida. Uma potencial vida não, já é uma vida, né? Se você fizer uma análise do cariótipo daquele embrião, ele vai ter 46 cromossomos. Ou seja, vai ser uma vida ali, né? Então, tem esse dilema ético que rola entre a ciência e a questão, principalmente pessoas mais religiosas e tudo mais, em que o uso do embrião, do célula-tronco embrionária acarreta no seguinte, na morte do embrião. Ele vai morrer por conta disso. Então, tem essa questão. Já foi muito mais debatido essa questão do uso do célula-tronco embrionário e tudo mais, agora deu uma arrefecida nos ânimos, mas ainda tem, certo? Um outro ponto contra a célula embrionária, formação de tumores. É aquele negócio, né? A célula-tronco embrionária, ela tem um alto poder de diferenciação, mas também tem um alto poder de quê? De multiplicação. Ela pode se multiplicar muito rápido. E aí é aquele negócio, né? Às vezes você está com uma lesão no corpo, aí você usa a célula-tronco para poder consertar essa lesão, só que aí você não tem as células começam a se reproduzir de maneira descontrolada, e aí, em vez de você resolver um problema, você arranja um novo problema, que é um câncer, certo? Então, também é uma questão que está sendo estudada em relação a esse controle de reprodução da célula-tronco embrionária, que é muito alta. E também tem o seguinte, né? Pode causar rejeição do receptor. Se você está recebendo células-troncos de um outro indivíduo, aquelas células vão ser reconhecidas pelo seu corpo como células sendo estranhas. Então, o seu sistema imunológico vai atacar aquelas células, certo? É a mesma coisa quando você recebe um órgão transplantado. As suas células se reconhecem como sendo suas porque elas têm o quê? Na membrana das células, você tem o glicocálice que é correspondente ao indivíduo. Agora, se você coloca um órgão diferente do seu, o seu corpo não reconhece aquilo como sendo seu. Então, o que que ele faz? Vai descer o pau em cima, né? Vai atacar. Beleza? É a mesma coisa com a questão das células-tronco embrionárias. Beleza? Célula-tronco adulta, pessoal. Os prós primeiro. Vamos falar aqui do amor. Bom, para a utilização da célula-tronco adulta não é necessário destruir nenhuma vida. De fato, você pode extrair células-tronco de um indivíduo
para poder o quê? Para poder cuidar do outro sem precisar matar, que é o caso do transplante de medula óssea. Quando você vira doador de medula, você não morre no processo. Se extrai uma amostra da sua medula óssea e aí você doa para a pessoa que está precisando. E aí você não morre no processo, beleza? Que bom, né, que não morre, né? Bom, a chance de rejeição do autotransplante é bem menor. Então tem algumas terapias que são feitas que é por meio de o quê? De autotransplante. Teve um ator, deixa eu lembrar o nome do rapaz, Reinaldo Giannichini, não sei se vocês conhecem. Um galã aí, enfim. Ele teve leucemia, né? E aí, o que aconteceu com a leucemia dele? Ele começou a tratar com próprias células do corpo. Então, ele tirou amostras da medula dele, fez um tratamento em cima dessa medula, e essa medula voltou para ele e ajudou ele a cuidar, tratar do câncer dele, certo? Então, o autotransplante é algo bem eficaz, certo? E fora que também tem o quê, né? Como você está usando células suas, então não tem como seu corpo não rejeitá-las, porque ele identifica como sendo dele, ok? E outra coisa, célula-tronco adulta apresenta menor risco de formação de tumores. É aquele negócio, as células-tronco adultas, elas têm um poder de divisão menor, de diferenciação e de divisão. Então, a chance de formar um tumor vai ser o quê? Muito menor, certo? Agora, questão do contra vai ser o seguinte: célula-tronco adultas são bem mais raras, então você não encontra com tanta facilidade quanto uma célula-tronco embrionária. Então é muito mais difícil. E também é mais trabalhoso se você consegui-las. E também tem aquele ponto contra, que é uma característica da própria célula-tronco adulta, que é o quê? A capacidade de diferenciação reduzida. Então, isso é um ponto desfavorável, ok? Tranquilo? Então é isso, meus queridos. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês aproveitem bastante esse vídeo, tá legal? Assistam essa aula e também tem exercícios disponíveis lá na coordenação. Então, quem quiser fazer exercício de biotecnologia, é só vir me procurar, tá legal? Galera, fiquem bem, se cuidem e estudem pro Enem, tá legal?